Boa noite, Central. Glória a Deus, é bom? Sempre bom. Ó, eu sei, tá? Eu tô nessa faz um pouco de tempo já, então já tô acostumado. Eu sei que tem gente que depois sai falando, acho que eu não vou mais naquela igreja não. Aquele pastor manda a gente olhar para os outros e dizer, falar isso, falar aquilo. Eu sei. Só que se eu fosse você, eu me disporia agora e eu seria um canal, um instrumento nas mãos de Deus. Sabe para quê? Para dizer para alguém aí, quem sabe você vai ser boca de Deus agora, instrumento de Deus, para falar para essa pessoa assim, ó, não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele é o Deus do impossível, Ele vai fazer na sua vida. Profetiza sobre alguém aí agora, abençoa alguém com essas palavras, e pode sentar aí. Glória a Deus, que bom que você está aqui, viu? Temos aí pessoas tão queridas, temos alguns convidados conosco aí, ó, sintam-se à vontade em casa, tá bom? Você está em casa, na casa do Pai, então fique muito à vontade. Queridos, nós estamos numa série de mensagens. Esse mês de julho a gente tem falado sobre mergulhando na visão, que é a visão que Deus tem nos dado como igreja, a visão celular. Nós somos uma igreja baseada totalmente em pequenos grupos. Escuta isso aqui, ó, nós somos uma igreja baseada em pequenos grupos. Nós acreditamos que é assim que tem que ser. Ah, pastor, por quê? Assiste as mensagens passadas, você vai ter contato ali, né, com o porquê que a gente caminha assim, por que a gente declara tanto isso. Somos uma igreja em células. Somos uma igreja em células. Célula é um nome, né? Isso é questão mais semântica até, né? É pequeno grupo. É um pequeno grupo que se reúne nas casas, se reúne. Eu, por exemplo, eu tenho uma célula numa empresa que a gente se reúne às 7 da manhã, 7 da manhã a gente reúne toda terça-feira, não é? Numa empresa, é um pequeno grupo. Por quê? Porque ali, queridos, a gente vive a dinâmica da igreja. Aqui, essa celebração, eu sempre tenho dito isso, é um momento assim especial. Olha esse pessoal do louvor, eles estão possuídos, irmãos. Espera que eu vou completar, pelo Espírito Santo, né? Aleluia! Estão possuídos pelo Espírito Santo. Você vê, você sente, transmite algo. Vocês também percebem isso? Transmite uma presença, uma força, sabe? Uma entrega. Isso é muito bom demais, é uma delícia isso aqui, né? Você passa aqui 2 horas, né, e termina, você fala, não, terminou, é isso. Você vai embora, só que a dinâmica da vida de comunidade, igreja é comunidade. Diga comigo, igreja é comunidade. Ó, deixa eu já desfazer os mitos, né? Mentiras. Existem sofismas, né? São mentiras que as pessoas vão falando, repetindo, e que chega uma hora, parece que é verdade. Não, isso é mentira, isso é sofisma. Presta atenção aqui. Você não é igreja. Alguém em algum momento disse, você é a igreja. Está errado. Igreja nunca é singular. Igreja é plural. Nós somos a igreja. Não existe igreja de uma pessoa só, meu irmão. Não existe. Ah, pastor, como assim? Eu ouvi, eu aprendi. Me perdoa falar assim de maneira tão rasgada que você aprendeu errado. Vai ter que reaprender, vai ter que ir para as Escrituras, vai ter que pegar lá a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, Paulo falando que nós somos o corpo de Cristo, e o corpo ele é composto de muitos membros. Um membro só não é corpo. Um membro faz parte do corpo, e nenhum membro do corpo é mais importante que o outro, Paulo diz, ao ponto de ele dizer assim, ó, tem parte do corpo que você despreza, fala, não é tão importante. Ele fala, ó, presta atenção, porque às vezes tem muita importância essa parte aí, né? Muito importante, ou seja, todos nós somos importantes dentro do corpo de Jesus, amém, povo de Deus? Isso é igreja, e nós entendemos assim. E assim nós caminhamos, estamos falando sobre isso nesse mês de julho, né? Começamos no mês de junho, e agora esse mês de julho a gente está mergulhando mesmo. Vamos encerrar de que maneira? Meu pastor vai estar aqui, não é? Na verdade, deixa eu esclarecer para vocês, o pastor Wagner, ele é meu chefe, ele não é meu pastor, brincadeira, é que o pastor Wagner é meu chefão, né? Meu pastor é o pastor Inar. Pastor Inar é aquele outro pastor que sempre está aqui também, ele é o meu pastor, cuida de mim, cuida da minha casa, né? Cuida eu e a pastora, do nosso casamento, né? Nos ajuda, é uma benção. O pastor Inar é aquele pastorzão, sabe, todo calmo, sereno e tranquilo, né? É uma coisa extraordinária. O pastor Wagner, ele é o meu chefe, por quê? Ele é o líder internacional, na verdade, é no Brasil e fora do Brasil, né? Tem hoje o DNA, que é uma fraternidade de igrejas, o DNA, né? Que é esse projeto, ele tem aí
São milhares de igrejas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. É uma coisa assim maravilhosa. Aqui na América do Sul, vários lugares. E ele é o líder. Ele é o líder. E eu respondo diretamente para ele. Vocês acreditam num negócio desse? E eu respondo diretamente para ele. E ele sempre está aí. Ele é aquele cara que pega no meu pé. Ele me manda mensagem essa semana mesmo. Se você pegar meu celular aqui, tem mensagem dele às 5 da manhã. Tem mensagem dele às 6 da manhã. O pastor Wagner é assim. Ele é um workaholic. Ele é um homem. Ele era do mercado corporativo. Ele foi um grande gestor da Vale do Rio Doce, sabe? De grandes projetos. Para você ter uma ideia, lá o Carajás, lá como que é lá no Amazonas, lá, uma coisa gigante lá, ele construiu, ele foi o responsável. Então é um homem, um gigante. Pastor Wagner Carvalho, ele é um gigante. E ele abandonou, largou a carreira, não é? Veio para trabalhar lá na Batista Central e tem servido ao Senhor nesses anos aí, sabe? Com ele é um homem, ele é workaholic, né? Então assim, esse homem, ele é um dunamis mesmo, e ele vai estar conosco aqui, e ele é eu falo meu pastor, mas ele é o meu chefão, né? Hoje ele mandou uma mensagem para mim e eu respondi assim para ele, falei assim, pastor Wagner, sugestão de líder é uma ordem, fique tranquilo, já está resolvido. Porque assim, ele é realmente uma pessoa de muita autoridade sobre a minha vida, e vai estar conosco aqui. Esse mês é um mês extraordinário para nós, para a gente mergulhar nessa visão. Comecei uma palavra domingo passado, quando Deus vem a Abrão, não era Abraão ainda, Deus vai mudar o nome dele, né? Deus vai mudar, Deus faz algumas coisas assim que são assim catalíticas na nossa vida, mas até então, ele é Abrão, pai exaltado. Pai exaltado, ele ainda não é o pai de multidões, ele está num processo, assim como talvez você que entrou aqui nessa noite, quem sabe você está num processo. Só, deixa eu te dar uma boa notícia, quem quer receber uma ótima notícia? Evangelho é boa notícia, né, meu irmão? A palavra evangelho significa literalmente boas notícias, boas novas, não é? Então eu tenho uma ótima notícia para você, Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu sou apaixonado por esse versículo das Escrituras, eu amo a palavra de Deus, mas esse versículo fala muito comigo. Ele diz assim, aquele em quem Deus começou uma boa obra, Ele vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus Ele vai completar, amém, amado? Ele começou na sua vida, eu tenho certeza disso, e fique tranquilo, Ele vai completar essa obra, só que a gente precisa entender, nós precisamos entender que é processo, irmão. Nós estamos nesse processo. Não foi diferente com Abrão, melhor dizendo, ele vai virar Abraão ainda, né? Com Abrão. O Senhor veio para ele, chamou ele, pregamos aqui domingo passado, depois você pode acessar no nosso canal do YouTube, está lá a mensagem, mas ela é baseada no finalzinho de Gênesis capítulo 11, verso 30 os 2, 3 últimos versículos, né? E aí o capítulo 12, quando Deus vem para Abrão e fala assim, Abrão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu vou mostrar para você. Foi esse o chamado de Deus. Junto com o chamado, veio as bênçãos. Ele falou assim, eu vou te abençoar grandissimamente. Eu vou te abençoar demais, o teu nome vai se tornar famoso. E eu falei aqui domingo passado, pensa num nome que se tornou famoso, irmãos. Pensa, quantos 1000 anos já se passaram e a gente está aqui, a igreja declarando, né? O padre Marcelo gravou uma música falando, pai Abraão tem muitos filhos, e o Brasil inteiro cantava, pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Vocês lembram disso? Bom, vocês ficaram com a cara assustada assim? Não é? Nome famoso, irmão. Um nome que perpassou os séculos, os milênios. Deus cumpriu a promessa, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus retornou para ele vazia, pelo contrário, ela cumpre o propósito para o qual Deus a falou. Vai se cumprir. Deus deu uma palavra para você? Você tem uma palavra de Deus? Vai se cumprir. Ela não volta para Deus vazia. Amém? Então assim, Abrão, ele viveu um processo, só que nesse processo, assim como você, como eu, como nós, irmãos, nós muitas vezes cometemos erros. Nós cometemos erros. Quem aqui admite, quem reconhece humildemente aqui que comete erros? Joia. Que bom, que bom. Eu gosto de sinceridade, né? Eu me dou muito bem com gente imperfeita, não é? Gente imperfeita. As pessoas que eu lidei até hoje, perfeitas, eu descobri que era só uma fachada. Sabe gente perfeita?
assim, foram as maiores decepções. Não que eu criasse expectativa, mas as pessoas que se colocavam numa postura assim, olha, eu não tenho defeito, perfeito. Irmão, a verdade é que todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos nessa jornada, uns um pouco mais à frente, mas todos nós estamos no processo. Eu me dou muito bem com gente verdadeira, gente sincera, sabe? Gente que reconhece, puxa vida, não está fácil não, estou lutando com isso aqui, isso aqui para mim não é fácil, do que gente que passa aquele, sabe, aquele brilho externo assim, que é só uma casquinha. É só uma casquinha, mas é uma mentira. Tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Abrão, ele viveu um processo com Deus. Deus havia dado uma direção para ele. Você agora vai pegar comigo aí, pegue o capítulo de número 13 de Gênesis, Gênesis capítulo 13. Eu falei do capítulo 12, mas agora você vai pegar o 13, capítulo 13. Eu vou ler com vocês alguns versículos, Eu vou ler ali o verso 1, mas daí eu já vou dar uma pulada, tá? Aí eu já vou ler com vocês a partir do verso 5, tá bom? Então, Gênesis capítulo 13, verso 1. Isso aqui, na verdade, não é a mensagem dessa noite, tá bom, meu povo? Isso aqui é um interlúdio, sabe, eu estava orando, meditando nessa palavra, essa madrugada, meditei muito nessa palavra, e Deus me deu, a partir disso aqui, que não é o âmago da mensagem, mas Deus falou comigo, e eu quero transmitir para você. Abrão errou, Abrão cometeu um erro, a gente erra, só que, vamos aprender aqui, vamos aprender, diz que o sábio aprende com os erros dos outros, o sábio aprende com os erros e acertos, o sábio, o inteligente aprende com os seus próprios erros, mas é inteligente, pelo menos errou e está aprendendo. Mas o sábio, que é esse nível tão elevado, e eu desejo que eu chegue nesse nível, eu desejo, e desejo que você também chegue nesse lugar, tá bom? Desejo mesmo, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então vamos aprender com o erro de Abrão aqui, verso 1, capítulo 13, antes da gente ler, fala assim comigo: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa noite. Amém. O texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, verso 1, capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito, e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. Preste atenção nesse detalhe aqui. E Ló foi com ele. Ló. Alguém sabe quem é Ló? Sobrinho de Abraão. De Abrão, ainda não mudou para Abraão. Sobrinho de Abrão, não é? Filho do irmão dele. O irmão dele faleceu. No percurso, lá na terra de Ur dos Caldeus, o irmão de Abrão, ele faleceu, não é? E aí ficou esse menino órfão de pai, e Abrão, com certeza, devia ter um apego, sobrinho, e ele trouxe o menino para junto dele. Só que no capítulo 12, quando nós lemos sobre o chamado de Abrão, Deus falou para Abrão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa dos seus pais. Abrão, me parece, não com má intenção, não tem nada feio aqui, irmãos, ele fez algo, ele obedeceu a Deus, mas parcialmente, ele levou Ló junto com ele. Presta atenção, o que acontece quando quando nós obedecemos a Deus parcialmente? Porque Abrão obedeceu a Deus parcialmente. Presta atenção, pega lá comigo o verso de número 5 agora, verso 5, capítulo 13, verso 5, olha lá. Ló, sobrinho, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Preste atenção agora nesse detalhe aqui, verso 7. Por isso surgiu um problemaço. Uma situação aqui, irmãos,
A conta chegou. Algo que eu e você precisamos aprender nessa noite é isso. A conta chega, irmão. Uma hora a conta chega, né? Você é livre para fazer o que você quiser. Joia? Você entende assim? Você tem a liberdade, fazer as escolhas que você quiser, tomar a decisão que você quiser. Mas preste atenção. Você, a partir do momento que você faz escolhas, a partir do momento que você toma decisões, você é escravo das consequências. Você é escravo. Elas, inevitavelmente, elas vão vir. Às vezes, demora. Às vezes a conta demora para chegar, mas a conta chega. E a conta chegou. A conta chegou. Olha só a conta chegando aqui para Abrão, né? Começou a haver uma desavença, começou a haver um problema entre os pastores, olha lá, desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló, olha lá, não haja desavença entre mim e você. Aquilo estava afetando o relacionamento de Abrão com o seu sobrinho. Não haja desavença entre nós, é o que Abraão está falando aqui para Ló. Não haja desavença, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira, diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Que atitude nobre de Abrão, né? Lembra que Abrão, ele era o líder. Quem fez a benécia aqui, quem foi a pessoa assim que teve toda uma atitude assim, ó, louvável, né? Pegou o sobrinho, estava órfão de pai, estendeu a mão para o sobrinho, trouxe o sobrinho junto, né? Um tempo ali com ele, foi Abrão. Mas olha o que Abrão está fazendo. Abrão, ele dá ao sobrinho essa benécia, ele fala assim, ó, escolhe aí. Você pode escolher, você quer ir para um lado? Se você disser que você vai para um lado, eu vou para o outro. Não tem problema. Eu quero resolver isso. Às vezes é o preço que você vai ter que pagar para sair fora de alguma coisa que está prendendo sua vida, irmão. Vou repetir. Às vezes, esse é o preço que você vai ter que pagar. De repente você tomou uma decisão, você não desobedeceu. Olha, preste atenção. Você não fez por maldade, não foi algo feio, malignidade, não é nem maldade, é malignidade, sabe aquela intenção maligna, não, mas infelizmente, às vezes a intenção era boa, mas você já ouviu dizer, né? Você já ouviu dizer? Então tá bom, não preciso dizer não, ó, diz que lá está cheio de boa intenção, está cheio de boa intenção, o inferno está cheio de boa intenção, foi na boa intenção, mas infelizmente a conta chegou, né? E para se livrar desse problema, que pode custar mais ainda, já está trazendo um custo. Só que para não piorar, para não custar mais, Abraão chega e fala assim, meu filho, ó, o que está bom para você? Né? Dizem que um mau acordo, você já ouviu essa frase? Um mau acordo é melhor que um desacordo. Foi isso que nós conversamos, né, Nivaldo? Um dia, a gente conversando, Nivaldo estava lidando com uma situação assim, estava assim, com o coração aflito, e nós oramos, conversamos, falei, meu irmão, de verdade, é melhor até um mau acordo do que um desacordo, porque o desacordo vai trazer tanto problema, vai trazer tanto estresse, tanto desgaste, que é melhor, de repente, você faz um mau acordo, fica lá meio indigesto na hora, fica meio bravo, mas pelo menos resolveu, do que você não ter acordo. Não ter acordo. Abrão, ele está tomando uma decisão muito sábia aqui. Ele fala assim, ô Ló, é o seguinte, escolhe meu filho, escolhe o lado que você quer. Já pensou se ele bate na mesa e fala assim, quem é o tio aqui? Quem que ajudou quem aqui? Quem que te ajudou? Quando você não era nada, quando você não tinha nada. Não é? Um dia eu participei de uma reunião, a pessoa falou isso para mim, desse jeito, eu fiquei assim, eu falei, lógico, eu era um garoto, eu tinha 19 anos de idade. Estava começando minha vida, eu não tinha mesmo, eu estava assim totalmente perdido. Aí a pessoa viu que ela estava cometendo um erro, né, de falar aquilo, mas ela falou na minha cara, porque quando e tal, eu falei, nossa, né, foi pesado, e eu queria um acordo, eu não queria o desacordo, mas a gente tem que pagar o preço, né, e eu tive que pagar o preço, naquela situação, eu tive que pagar o preço. Não é? Eu tive que pagar o preço. Então assim, Abrão, ele estava disposto a pagar o preço. Ele disse para Ló, faz o seguinte, se você for para um lado, eu vou para o outro. Toma essa decisão. Agora, vamos aprender com o erro de Ló também, tá bom? Porque muitas vezes a gente se move por aparência.
Muitas vezes a gente toma decisões baseadas apenas sabe, num ganho, num lucro fácil. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que foi a palavra que o Rodrigo trouxe. Não são só na hora dos problemas que a gente precisa clamar a Deus. Às vezes você olha para uma situação, uma circunstância e fala assim, maravilha e tal, e você não pede, não consulta a Deus. Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor tem para mim? Porque brilha, né? Aquele negócio brilha, salta aos nossos olhos, e a gente imagina na hora, deve ser o melhor de Deus. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Eu estou cheio de jargão aqui nessa noite. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro, não é? E esse garoto, se assim eu posso dizer, esse homem aqui, o Ló, ele viu, olha lá, verso de número 10. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, não é? Até Zoar, era como o jardim do Senhor, era como o jardim do Éden, irmãos. Sabe o jardim, aquele jardim perfeito? Era assim que era aquela terra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes, lógico, do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Só para você ter uma ideia, Canaã não era lá aquelas coisas, não. Canaã tinha muito deserto. Era um lugar desertificado, uma boa parte. Né? Não era fácil. Abrão teve que cavar muito poço lá, tá, irmãos? E assim, depender de Deus para jorrar água naquele lugar, porque o lugar era ermo, eram, né, lugares ermos. Aí ele tinha que crer mesmo na profecia, abrirei mananciais no meio do deserto. Ele teve que caminhar por fé. Por isso que Abrão é conhecido como o pai da fé. Ele teve que depender do Senhor. Já Ló buscou o quê? Ele buscou um lugar de conforto, ele buscou assim aquilo que aparentemente era a melhor coisa. E diz o texto aqui, que ele foi então para as bandas de Sodoma e Gomorra, e você já sabe, Sodoma e Gomorra, a história. Ló escolheu todo o vale do Jordão, a partir da direção do leste, assim os dois separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma e Gomorra, entre as cidades do vale. Presta atenção nesse detalhe aqui. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Só para você saber, não é a mensagem, eu vou avançar com vocês, mas custou tudo para Ló. Essa decisão aqui custou tudo. Custou tudo para ele, custou a vida dele, custou a família dele. Esse cara, ele colocou tudo a perder por causa dessa decisão que ele tomou. Quando ele disse assim, olha que vale fértil, olha que região maravilhosa. Mas você leu comigo o detalhe aqui? Essa região era um lugar dos piores, Você ia lidar com gente assim, olha, você ia conviver num ambiente onde o próprio Deus está dizendo aqui, os homens de Sodoma. Quando você lê isso na Bíblia, irmãos, tem que saltar aos nossos olhos. Deus dizendo isso, eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Isso influenciou tanto a vida de Ló. Não sei se você sabe, mas o final dele foi muito trágico. Muito trágico. A mulher dele, quando Deus foi para livrá-lo por causa da intercessão de Abrão, presta atenção, Abrão intercedeu, não foi a primeira vez não, teve outra vez que Abrão foi lá, lutou para libertar Ló, né? Eu falei que eu não quero pregar sobre isso, que é outra coisa, mas só para você entender, Abrão teve que lutar para resgatar Ló, numa determinada situação, né? Porque ele tinha sido levado junto com os reis de Sodoma, de Gomorra, e aí, agora, nesse final, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, por causa da intercessão de Abrão, porque Abrão vai para Deus e fala, Deus, tem misericórdia, Deus, o Senhor vai destruir o justo com o injusto e tal, e aí por causa da intercessão de Abrão, Deus manda o livramento para Ló. Mas vocês lembram o que aconteceu, né? Vocês lembram? Quem que lembra aqui? Vocês estão lendo a Bíblia, meu povo? Lê o Gênesis aí, eu falei para vocês semana passada, 12, 13, 14, 15, essa história, infelizmente, a esposa de Ló já ficou por ali mesmo, virou uma estátua de sal, diz a Bíblia. Eu creio porque está na Bíblia, tá, irmão? É por isso que eu acredito, porque isso é uma coisa assim, praticamente insana, mas a mulher se transformou numa estátua de sal, diz a Bíblia, né? Ficou petrificada ali, e Ló fugiu com as suas 2 filhas, vocês sabem o que aconteceu, né? Foram para uma caverna, lá numa montanha, para uma caverna, e se tornaram assim, o pior dos piores, ao ponto das filhas, elas embebedarem o seu pai.
Elas embebedaram o pai, lógico que se embebedaram, né, a responsabilidade aqui é dupla, tá, queridos? Né, não estou dizendo, então foi assim, não. A responsabilidade é dupla. Né? Se ele se deixou embebedar, já tinha um grave problema ali, não é? Sim ou não? Vocês entendem dessa maneira, sim ou não? Então tá bom, se deixou embebedar. Embebedou, a primeira filha foi e se deitou com o seu pai, se deitou com o pai, se relacionou sexualmente com o próprio pai, concebeu, engravidou do pai. Isso uma. No outro dia, a outra fez a mesma coisa. Olha que tragédia. E a partir dali, uma tragédia se instaurou, né? Procederam povos malignos procederam dessa situação. Custou caro. Abrão, ele continua a sua jornada. Só que é muito interessante agora, eu quero que você pegue comigo o texto aqui de Gênesis capítulo 15. Capítulo 15, eu vou ler com você a partir do verso 1. Gênesis 15, eu vou ler com você no verso de número 1 em diante. Gênesis capítulo 15, verso 1 em diante. Olha que interessante, irmão. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe aqui no começo do texto, no verso 1. Olha o que diz aqui. Diz assim, ó. Vocês estão com o texto aí? Ó, se você não está com o Santo Livro, com a Bíblia, primeiro você tem que baixar no seu celular, porque o celular você não esquece de trazer para a igreja, tá? Então, aparece aqui nas TVs, mas pelo menos baixa no seu celular. É bom o livro também, né? Então, assim, mas presta atenção aí, acompanha pelas projeções aí. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Verso 1, capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Depois dessas coisas, o quê? Tudo isso que eu acabei de contar para vocês aqui. Tudo isso. É interessante, irmãos, que quando Deus chamou Abrão, Deus foi muito específico com ele, Deus foi muito claro com ele. Ele falou assim, ó, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais e do meio da tua parentela. Essa era a direção de Deus para Abrão. Só que Abraão, como nós vimos aqui, ele obedeceu Deus parcialmente. Ele não desobedeceu todo de Deus. É muito parecido comigo e com você. A gente, por vezes, a gente também faz desse jeito. A gente obedece, mas obedece, sabe, parcialmente. Parcialmente. Só que o fato dele obedecer a Deus parcialmente, infelizmente, trouxe um contexto, trouxe uma situação. Irmão, depois que Abrão, ele saiu da terra, ele começou a peregrinar, Deus não falou mais com ele. Deus não deu mais direção para ele. Mas por quê, pastor? Uai, se eu digo para você, o que eu espero de você, qual é a direção clara, está claro, ó, isso, e eu cumpro o meu lado, o meu lado do combinado, te abençoo, te prospero, mas você não está cumprindo a sua parte, você não está fazendo aquilo que você foi direcionado a fazer. Uai, você acha que é injusto se eu falar assim, ó, eu não vou trazer mais uma nova direção para você não, eu não vou falar mais nada, enquanto você não me obedecer integralmente, eu não vou dizer mais nada. Na hora que você me obedecer integralmente, aí sim. Agora, enquanto você não me obedecer integralmente, eu não vou mais dar nenhuma direção para você. Me parece que foi o que Deus fez. Abraão não obedeceu a Deus integralmente, só parcialmente, e aí Deus se calou. Agora, quando ele resolveu essa celeuma, vai para lá, Ló, cuida da sua vida, faz o que você precisa fazer, e eu vou cuidar da minha vida, Deus me deu uma direção, e eu vou seguir a direção de Deus. Aí o texto vem para nós e fala assim, depois destas coisas, Deus falou a Abrão numa visão. Deus agora vai acrescentar. Deus já tinha falado com ele lá em Gênesis capítulo 12, no chamado, isso aqui já faz mais ou menos 17 anos, tá, irmãos? Mais ou menos, esse processo aqui, olha que interessante, mais ou menos. E aí, agora Deus vem para Abrão e fala assim, Abrão, eu vou cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. Presta atenção aí, pega comigo o texto. Não tenha medo, Abrão, não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre tua vida aqui nessa noite. Grande vai ser a sua recompensa, meu irmão. Irmão, se dispõe a servir a Deus de verdade. Se dispõe a obedecer a Deus de todo o coração. Mas tem que ser de todo, irmão. Não é parcialmente, não. Não é mais ou menos.
Faz uma alta análise aí. Será que eu estou sendo meia boca? Será que eu estou mais ou menos, obedecendo mais ou menos, naquilo que me interessa, naquilo que de repente corresponde aos meus anseios, eu faço. Agora aquilo que eu acho, não, isso aqui eu não vou obedecer. Será que você não está sendo assim? Eu quero dizer para você, seja fiel ao Senhor, seja obediente mesmo, à direção de Deus. Por quê? Porque Deus veio aqui para Abrão e falou assim: Abrão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Agora preste atenção, mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: então tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. É verdade, Abrão, ele não tinha gerado ainda. A sua esposa, você conhece, isso está lá desde o começo da história. Se você pegar o capítulo 11, os últimos versículos, já está lá registrado assim, né? Que ele era casado com Sarai, ainda não era Sara, era Sarai, e Sarai era estéril. Deus tem um senso de humor, se eu posso dizer isso. Sabe, Deus tem um modus operandi que isso me encanta, eu fico maravilhado. Sabe por que Deus tem por costume pegar gente improvável? Gente que, irmão, se você olhar, qual é a possibilidade daquilo acontecer, daquilo se cumprir? Humanamente falando, nenhuma. Porque se Deus está querendo gerar gerações, né? Porque dele procederam gerações, inclusive Jesus é descendente direto de Abrão, não é? Você vai pegar alguém que não pode ter filho? Qual é a lógica desse negócio? Qual é a lógica? Nenhuma, mas Deus é assim. Se você pegar lá 1 Coríntios capítulo de número 3, se não me engano, o 2 ou o 3, você vai ver lá, Paulo falando sobre isso. Deus chama as coisas improváveis mesmo. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. É o modus operandi de Deus. Deus pegou o camarada que a esposa dele, ela não podia ter filho, e ele já não tinha lá aquele vigor, aquela vitalidade não. Ele já estava com 75 anos quando Deus chamou ele. Tem alguém aqui achando velho? Não tem mais jeito para mim, já passou meu tempo, não sei. Olha aí, Deus está falando com você, meu filho. Lógico que não. Ainda há tempo, se renda ao Senhor, Deus vai fazer uma obra na sua vida e através da sua vida. Ainda há tempo. Começou com Abraão com 75 anos e o homem foi ser pai com 100 anos de idade. Ainda tem lenha para queimar aí, meu filho. Ainda tem tempo, olha isso, não é? Abraão começou com 75 anos e a sua esposa não podia ter filho. E aí, irmão, Deus promove esse camarada ao pregador daquilo que nós conhecemos hoje de monoteísmo. Você sabia disso? Porque até então, o que prevalecia, a ideia era de um Deus plural. Existia Deus para tudo, irmão. Deus para tudo. Existia o Deus da fertilidade, existia o Deus da chuva, existia Deus para tudo. E era esse Deus que ele serviu. Inclusive, o pai de Abrão, não sei se você já ouviu, né? Isso é extra-bíblico, tá bom? Isso isso faz parte, tem escritos, mas são escritos extra-bíblico, não está aqui nas escrituras, mas na tradição, principalmente oral dos judeus, né? Existe um livro chamado Talmud, não vou me deter muito nessas coisas, porque senão aí vira uma aula, e né, eu não estou dando uma aula, é uma pregação, mas lá tem, e fala-se que o pai de Abrão, sabe o que ele fazia? Sabe qual que era a profissão dele? Ele era um fazedor de ídolos. Fazedor de ídolos. Irmãos, esse dia eu estava indo para o Umuarama, eu e Jordane, aí eu mostrei para o Jordane na estrada, não sei se você já passou por ali, depois de ali em Cruzeiro do Oeste. Irmão, tem tudo que você imaginar de estátua lá. Tudo. Aí tem uns casalzinhos de preto velho, você já viram os casaizinhos de preto velho? Um sentadinho do lado do outro, aquele negócio, né? Aí, mas tem o São Jorge, tem a Aparecida, tem de tudo lá, tem de tudo. Tem o do candomblé, da umbanda, tem da igreja romana, tem de tudo. Fazedor de ídolo. Aí tem cachorro também, tem de tudo que é estátua lá. O pai de Abrão, ele era um fazedor de ídolos, segundo a tradição. Né? Até tem uma história, eu não contei de manhã, mas muito interessante. Um dia, olha como que funcionam as coisas, né? Isso é tradição também, tá?
Isso é tradição, não está nas escrituras. Senão alguém sai daqui. Isso aí até foi um rabino renomado que escreveu sobre isso, e eu li. Ele contou que, diz que certa vez, Abrão, ele já tinha recebido o chamado de Deus, e ele ficou indignado, porque o pai deles era uma coisa meio tribal, eles eram, sabe, o clã, né? Então morava com o pai. Por isso Deus falou: sai da casa do teu pai, rapaz, vai viver a tua vida, vai construir a tua história. Preguei sobre isso no domingo passado. E Abrão estava indignado, porque já havia nascido no coração dele aquele entendimento de que existe um único Deus, um único e verdadeiro Deus, não é? E aí, diz que Abrão tinha uma sala lá, onde estavam todas aquelas estátuas, aquelas imagens que o pai dele confeccionava. Sabe o que Abrão fez? Diz que ele pegou um porrete, entrou lá dentro, e ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo, só que chegou numa altura e falou: o que eu fiz? Meu Deus, meu pai vai me matar. Só que ele não tinha quebrado uma estátua. Diz que a mais feia, a cara mais feia, devia ser o Moloque, né? Aquela cara e tal, estava com a mão assim. Ele pegou, foi e colocou o porrete em cima, colocou na mão daquela estátua e saiu lá de dentro. Espera que não terminou a história. Sabe o que aconteceu? O pai chegou, entrou na sala, olhou aquela destruição e olhou aquele porrete na mão daquela estátua. Aí o pai saiu, olhou para Abrão e falou assim: meu filho, deixa eu ter uma conversa muito franca com você. Você acha que eu não sei que aquilo ali tem boca, mas não fala? Tem pés, mas não anda? Você já leu o Salmo 115? Alguém já leu o Salmo 115 aqui? Então tá bom. Tem boca, mas não fala? Tem pé, mas não anda? Tem nariz, mas não cheira? Tem mão, mas não apalpam? Precisa ser levado, carregado. Aquilo ali não tem vida. Então assim, eu sei que não foi aquela estátua que fez aquilo. Eu sei. E ficou por isso mesmo. Essa isso aí é tradição, tá bom? Extra bíblico. Meu irmão, Abrão rompeu com esse sistema. Se você olhar, era um improvável. Porque ele cresceu nesse contexto de idolatria, servindo a tantos deuses, não é? E aí Deus escolhe esse homem, uma mulher estéril, um homem que cresceu no meio de um contexto idólatra. Deus escolhe esse homem para ser o quê? O promotor de uma nova fé, promotor de uma nova visão. É uma nova visão, nasce com ele ali, irmão. O judaísmo, de onde descende a fé cristã, não é? As três religiões que são monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, eles descendem de um único homem. Você sabia disso? De Abrão. De Abrão. Se você pegar o livro lá, o livro sagrado dos islâmicos, é Abrão, né? Só que eles contam a história numa outra vertente, né? Que o descendente não é Isaac, o descendente é Ismael. Mas aí é uma outra história, não é o que eu quero falar com você. Deus levanta Abrão. Só que Abrão, ele viveu um processo. Assim, preste atenção nisso, assim como eu e você. Assim como você também. Eu acredito que você que está aqui nessa noite, você está num processo de Deus. Mas a gente precisa entender os processos de Deus. A gente precisa viver os processos de Deus. Amém? Deus está trabalhando na sua vida, meu filho. De repente você fala para mim assim: mas nossa, está doendo, pastor, está apertando. Então tem uma boa notícia para você. Se o fogo está muito quente, Deus está forjando algo muito forte aí. Eu vou repetir. Se o fogo está muito quente, é porque Deus está forjando algo muito forte aí. Viu? Vou repetir. Se o fogo está muito quente, Deus está forjando algo muito forte aí, irmão. Isso parece frase de para-choque de caminhão, né? Que agora não existe mais, mas antigamente. Mas quanto maior a luta, quanto maior a prova, é porque maior é a bênção, maior é a vitória. Você sabe disso. Você já ouviu isso. Eu não estou contando nenhuma novidade para você aqui, mas muitas vezes no percurso a gente se sente como Abrão. Abrão olhou e falou assim: Deus, o senhor não está vendo não? Eu não tenho um herdeiro, na minha casa eu não tenho um herdeiro, o meu servo, ele vai herdar tudo isso aqui, é ele que vai herdar. Preste atenção, Deus vai falar com Abraão. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, aleluia: o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, aleluia. Glória a Deus. Deus está querendo ativar a fé de pessoas aqui nessa noite. Deus está querendo, o Senhor pode fazer, meu irmão. Ele traz vida ao sepulcro, Ele faz de ossos soldados, aleluia.
Deus quer que você se levante aqui nessa noite. De repente, irmão, você só tem uma sementinha e ela é pequena, é do tamanho de um grão de mostarda, mas eu te digo, pega essa semente aí, planta ela, planta essa fé aí, meu filho, porque essa fé, ela vai crescer. Ah, meu irmão, essa fé, ela vai multiplicar, porque uma semente, Jesus falou, uma semente de mostarda, mesmo sendo a menor das sementes, ela se torna a maior das hortaliças. Cresce uma árvore, você vai crescer na fé. Foi o que aconteceu com Abrão. Abrão não nasceu pronto, irmão, assim como eu e você não nascemos pronto. Ele viveu o processo. Você está no processo? Ó, fica firme, a mão do Senhor é sobre a tua vida. Deus falou assim, Abrão, eu vou te dar um filho gerado por você mesmo, ele vai ser o seu herdeiro. E aí Deus vai dar para ele uma visão. Fala comigo, visão. Deus está querendo dar visões aqui. Sem visão o povo se corrompe, tá, irmão? A Bíblia fala, Provérbios diz que sem visão o povo se perde, o povo se corrompe. Você, eu, nós precisamos de uma visão de Deus. Essa visão aqui, irmão, ela é tão poderosa, eu quero que você pegue aí o texto de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, lá no capítulo de número 26, capítulo 26, verso 19. Irmão, quando você recebe uma visão de Deus, essa visão ela tem poder, essa visão, irmão, ela leva você, ela te leva a se dispor, a enfrentar o que for preciso, sabe? Essas palavras aqui são as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso aqui, irmãos, mas preste atenção no que ele vai dizer para esse rei aqui. Ele estava algemado, ele estava aprisionado, mas ele vai dizer para esse rei aqui, capítulo de número 26 de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, não é? Diz lá assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus tinha dado uma visão para Paulo. Irmão, e a continuação, depois você examina aí, a continuação dessa história é o seguinte, Paulo, ele deixa claro, ele diz assim, ó, eu vivo por essa visão, eu vivo, isso é o que me mantém aqui, ó, eu estou aqui diante de você, rei, estou aqui, sabe por quê? Porque eu tenho uma visão de Deus, mas deixa eu te contar uma coisa, eu estou disposto a morrer por essa visão, eu estou disposto a dar minha vida por essa visão, sabe, para encerrar, eu percebo hoje, por parte de muita gente, uma fraqueza espiritual muito grande, uma falta de músculos espirituais, uma falta, sabe, irmão, dessa força, essa disposição de avançar, de encarar, de enfrentar, porque me parece, preste atenção aqui, o que tem faltado na vida de muito crente é uma visão de Deus. Você pode ser um bom crentinho, um irmão querido, frequenta culto, frequenta, né, vamos dizer assim, o prédio da igreja, você faz as coisas tudo aí certinho, mas sabe, irmão, tem sido apenas um costume religioso. Por que você faz? Porque é assim que todo mundo faz, né? Dia de domingo a gente vai lá, bota a roupinha bonitinha de Deus ver, né? E a gente vai lá para o prédio, e lá no prédio a gente canta umas músicas, que delícia esse negócio, né? Aí diz lá, essa igreja que eu frequento, aqui a nossa no caso, né? Diz que eu tenho que ir no pequeno grupo, porque senão não pode falar, aqui a regra é clara, né? A regra é clara, se não fizer parte de uma célula, você não pode ser membro da igreja. Você não pode ser, você pode frequentar o tanto que você quiser, você pode vir aqui, a casa é sua, mas para ser membro, fazer parte da nossa comunidade, você precisa pertencer a um pequeno grupo. Isso aqui é a nossa visão, é assim que a gente caminha, né? Então assim, então porque a regra é essa, vamos dizer assim, é o costume dessa igreja, eu me submeto, mas sabe, irmão, tem faltado aquele plus, tem faltado, sabe, aquela disposição de você dizer assim, eu tenho uma visão de Deus, eu tenho uma visão dada por Deus, e eu estou disposto a enfrentar o que for, eu estou disposto a viver. Tem gente que fala assim,
né? Jovem é muito assim, eu sempre aconselhei jovens, o jovem chega todo empolgado, não, se eu preciso, eu vou lá do outro lado do mundo pregar a palavra. Aí eu sempre falo assim, que bom, que legal, começa pregando aqui do lado, aí, ó, no seu vizinho. Você tem falado que essa história, vou lá para Conchinchina, é muito bonito, mas assim, você tem feito aqui? Você tem dado testemunho aqui? Já começa assim, né? Então começa por aí, não que de repente a pessoa tem um chamado mesmo, chamado para se tornar um missionário, né? Aí na empolgação, se eu preciso, eu vou morrer por Jesus. Tudo bem, que bom, já pensou? A pessoa chegar ao ponto de expor a sua vida, sacrificar a sua vida por amor a Cristo, uma coisa extraordinária, né? Muitos fizeram isso, né? Tanto que a palavra testemunho, sereis minhas testemunhas, só um detalhezinho, não sei se você já entendeu, já aprendeu isso, mas Atos capítulo 8, recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Atos 1:8, né? Essa palavra original no grego é mártires, né? Então você vai se tornar um mártir, imagina só, sacrificar a própria vida, isso é lindo, mas normalmente quando vem com esse nível assim, de empolgação, afobação, para mim é mais do que empolgação, é uma afobação, eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos começar vivendo para Cristo, não precisa morrer não, vamos viver, começa arrumando seu quarto, você já vai estar começando a viver para Cristo já agora, viver para Cristo, sabe, a gente precisa colocar as coisas, né, nos seus devidos lugares. Irmão, preste atenção, Jesus chamou você para, se preciso for mesmo, dar tudo para Ele. Só que ninguém entrega tudo de começo. Começa com as pequenas coisas. Começa aqui agora. Começa na sua escolha, na sua decisão. Começa nessa disposição, né? Eu tenho falado tanto sobre isso, irmão, de repente, Deus tem colocado você perto de pessoas. Essas pessoas, elas estão carentes e necessitadas de uma oração. De verdade, eu acredito que não tem uma pessoa aqui, talvez, tá? Pode ser que talvez um ou outro diga assim, mas eu não estou preparado para esse negócio ainda não é? Embora, né, esse é outro tema, porque preparado nós nunca vamos estar. Mas, de verdade, talvez um ou outro aí. Mas todo mundo pode fazer uma oração, todo mundo pode estar com alguém e falar assim, você quer que eu ore por você? Você quer que eu faça uma oração por você? Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode se dispor. Só que, de verdade, eu percebo mesmo, que o que falta é uma visão. Porque quando você não tem uma visão de Deus, você não vai fazer. Você não vai se dispor, você não vai fazer nada. Você vai levar. Você vai cantar a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, você vai sendo levado. Você não toma uma posição, você não age. E o Senhor nessa noite, assim como Ele veio para Abraão e falou, Abraão, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu creio que Deus quer fazer o mesmo comigo e com você. Deus veio e falou assim, Abraão, vem aqui, ó, dá uma olhada nesse céu aqui, dá uma olhada aí. O que você está vendo? Não é? Irmão, faço questão de dizer para você, não era o céu de Maringá não. O céu de Maringá, você não vai ver tanta estrela, né? Tem muita luz aqui. Você sabe que é diferente o céu de um lugar assim para um céu, né? O céu de um lugar ermo, né? O céu de uma cidade, o céu de um ambiente onde tem muitas luzes, né? Ele acaba ficando, até fica, como que é a palavra? Ofuscado, né? Por quê? Porque tem tanta luz e tal, você parece que nem enxerga tanta estrela. Você fala, o céu não está muito estrelado hoje não. Não está muito estrelado não. Agora, nesse ambiente aqui onde Abraão estava, um ambiente de deserto, irmão, esse céu aqui, esse céu brilhava diante dos olhos de Abraão. Deus está querendo mostrar um céu brilhante para você. Eu creio, sabe? Deus quer chamar você e dizer assim, vem cá meu filho, dá uma olhada aí. E agora faz o seguinte, vamos fazer um exercício? Começa a contar as estrelas aí. Tenta contar elas. Eu acredito que Abraão até se esforçou, começou a contar, mas chegou uma hora, né irmão? Chegou uma hora que ele não deu conta não. Era muita estrela. E olha o que Deus vai dizer para Abraão. Você está com o texto aí? Deus fala assim, Abraão, levando para fora da sua tenda, lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E ele prosseguiu,
assim será a sua descendência. Aleluia. Assim vai ser o resultado. Assim vai acontecer na sua vida. E aconteceu. Sabe, irmãos, já se passaram milênios disso aqui. Eu não sei se você sabe, mas o povo judeu, né? Ou todo esse povo aqui é descendente de Abraão. Mas esses são os filhos naturais. Mas existe um outro grupo de pessoas que a Bíblia fala, Paulo vai falar, que são os filhos espirituais de Abraão. Você sabe quem são esses filhos espirituais? Nós somos herdeiros das promessas, dessas mesmas promessas. Paulo vai escrever isso você vê muito na carta à igreja de Roma, aos romanos, ele explicando isso aqui. Né? Ele chega ao ponto de dizer que quem é descendente mesmo de Abraão não são os filhos naturais, não. Né? Os que fizeram a circuncisão da carne. Ele fala assim, os herdeiros mesmo são os filhos espirituais que tiveram seus corações circuncidados. Olha que coisa extraordinária. Deus cumpriu a promessa, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus não é homem para mentir, meu irmão. Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Deus está dando uma palavra para mim, para você, para nós aqui nesse lugar, nessa noite. Ele tem uma visão para mim e para você. E eu encerro dizendo o seguinte: talvez você está meio à deriva. Talvez o que está faltando para você é pertencer. Pertencer. Porque a visão ela é muito maior do que o visionário. A visão ela é maior do que uma pessoa. Por exemplo, nós como igreja nós temos uma visão. Nós temos uma visão. Mas a visão ela é maior do que o visionário. Imagina só. Imagina se eu morro. Então acabou a visão? A visão morre comigo? Deus o livre. Deus o livre. Então essa visão não era de Deus, sim ou não? Abraão morreu, irmãos. Milênios. Mas a visão de Deus permanece. A visão de Deus permanece. Você precisa pertencer a uma visão maior do que você. Talvez a tua vida, e eu quero encerrar com essas palavras, ela está baseada numa visão muito pequena, uma visão muito egoísta. Não, só eu ou a minha casa aqui, eu e minha esposa, é isso aqui, se resume a isso. Essa é a visão. Você acredita que essa é a visão? Eu, pela palavra de Deus, pelas escrituras, digo para você, essa visão não é a visão de Deus. Ela é sua. Porque a visão de Deus, ela é algo, irmão, é sempre muito grande. A visão que vem de Deus, irmãos, é algo desafiador e acrescento. Normalmente, ela é impossível para nós. Não tem jeito. Você, nós, humanamente, naturalmente, a gente não dá conta. Não dá conta. Se você falar comigo sobre algo assim, eu vou dizer assim, eu sinto o cheiro de visão de Deus aí. Esse negócio, acho que é Deus que está plantando no seu coração. Porque você pertence a algo muito maior. É isso que Deus está chamando você. É uma vida para honrar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. Essa é a vontade de Deus. Fica de pé nessa noite, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Pelo Espírito de Deus, eu quero dizer para alguém que está aqui. Sabe por que você está tão atribulado? E aí tem a ver, talvez, com a palavra do Rodrigo, né? Por que ele falou tanto sobre isso? Tão angustiado. Tão assim, sabe? Meu Deus. Tão pesado. É porque você está vivendo em função de uma visão sua, pessoal. É uma visão egoísta. Só pensa, no seu próprio bem-estar. Eu preciso resolver isso aqui, Isso tem custado tanto para você. Olha para mim, meu filho, porque eu quero encerrar. É uma palavra do Espírito de Deus, é profética essa palavra. Sabe? Talvez todo esse aperto que você tem enfrentado, passado, é Deus tentando abrir os teus olhos para algo muito maior. Talvez toda essa pressão é para te tirar dessa zona de conforto aí, essa cabeça. Cabeça, a gente luta, né, irmão? Nossa maior batalha é na mente. Para te tirar desse lugarzinho aí, Que lugarzinho?
Que vidinha mais ou menos. Você acha que Jesus pagaria um preço que Ele pagou por você para te dar uma vidinha mais ou menos? Você acha que a vontade de Jesus para você é só te fazer feliz? Entenda que eu coloquei a palavra só. Eu acho que Ele quer te abençoar. Senão Ele não teria dito, né? Eu vim para te dar vida e vida abundante. Sim, mas você acha que é só isso? Você acha que se resume a isso aí? Resolver teus problemas, te dar dinheiro para pagar os boletos que surge lá na sua casa? Só isso? Muito pouco da vida, muito pequeno. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para fazer em você. Deus tem muito mais para fazer por você. Mas Deus tem muito mais para fazer através de você. Ele escolheu você. Assim como um dia Ele escolheu Abraão. No processo Abraão errou também. Abraão deu uma vacilada. Mas ainda bem que ele corrigiu. Olhe para mim, ainda está em tempo de você corrigir. Ainda está em tempo de você fazer os ajustes necessários para você viver a visão que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem. Aquilo que 1 Coríntios capítulo 2, eu repito sempre esse versículo aqui, capítulo 2, verso 9. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu e penetrou em mente ou coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus sabe que você ama Ele. Deus sabe. Mas chegou a hora do ajuste. Chegou a hora de realinhar com o propósito e viver tudo que Deus tem para a sua vida. Feche os seus olhos aí. Vamos falar com Deus?